Hoje vamos refletir um pouco sobre os mandamentos e a graça de Deus. Vamos voltar a um texto que já vimos recentemente, que é Deuteronômio 30, de 11 a 14. Esse texto está localizado logo após a recepção da lei, da Torá, que Deus entrega ao povo pelas mãos de Moisés. E ainda é Deus que fala por ele nesta passagem. Podemos ler juntos, Deuteronômio 30, de 11 a 14. Na verdade, este mandamento que hoje te prescrevo não é difícil para ti, nem está fora do teu alcance. Não está no céu, para que digas, quem poderá subir ao céu por nós para apanhá-lo? Quem não-lo fará ouvir, para que o possamos cumprir? Não está do outro lado do mar, para que digas, quem atravessará o mar por nós para apanhá-lo? Quem não-lo fará ouvir, para que o possamos cumprir? Ao contrário, esta palavra está bem ao teu alcance, está em tua boca e em teu coração, para que a possas cumprir. Palavra do Senhor. O que Deus nos diz é que os mandamentos não são algo impossível. Eu entendo que é uma forma de nos animar a tentar cumpri-los. Mas será mesmo verdade? Será fácil obedecer à lei de Deus? A gente começa a se interrogar. E as nossas compulsões? Imagine uma pessoa que sofre de cleptomania e que não consegue passar diante de uma vitrina sem aquele impulso de se apropriar. Eu tive uma colega de faculdade assim. Casada, professora, casada com um advogado que tinha boa renda, mas ela fazia questão de, na hora do recreio, ir até o quiosque de frutas para roubar uma fruta. Ela sentia necessidade. E aí lá se foi para o brejo o 7º mandamento. E os nossos vícios? Pergunte a um alcoólatra se é fácil vencer esse impulso. E as infestações demoníacas? Quando uma área, uma faculdade da pessoa está seriamente comprometida, por exemplo, a imaginação. E aí começam a pulular na imaginação dessa pessoa as imagens e as situações mais impensáveis. Isso nos leva à carta aos Romanos, no capítulo 7, quando nós temos o testemunho de um apóstolo. Não é o bom ladrão que está na cruz dizendo que ele não conseguia deixar de roubar. É Paulo. São Paulo, apóstolo, que em Romanos 7, a partir do versículo 14, faz uma espécie de ato de contrição e diz: sabemos que a lei é espiritual, eu, porém, sou carnal. Um contraste entre o espiritual, a lei, e a carne, o homem. Sabemos que a lei é espiritual, eu, porém, sou carnal, vendido ao pecado como escravo. Uma imagem forte. O que é o escravo? É aquele que não tem arbítrio. É aquele que é obrigado em tudo a obedecer às imposições de um feitor, de um patrão, de alguém que o domina e lhe nega a capacidade de escolher. Continua o apóstolo. De fato, não entendo o que faço, pois não faço o que quero, mas o que detesto. Uma experiência de todos nós. Quantas vezes a gente repete de novo
o mesmo erro, o mesmo pecado, e mal acabou de repeti-lo, vem no nosso pensamento: eu tinha jurado que jamais repetiria isto. Ora, se faço o que não quero, estou concordando que a lei é boa. No caso, já não sou eu que estou agindo, mas sim o pecado que habita em mim. Uma espécie de estranho, um visitante, um estrangeiro que invadiu o nosso íntimo e começa a agir em nosso lugar. De fato, estou ciente de que o bem não habita em mim, isto é, na minha carne. Entenda-se aí carne por natureza humana, não só o corpo, mas a mente, as emoções, os sentimentos, tudo aquilo que nos faz humanos. Pois querer o bem está ao meu alcance, não, porém, realizá-lo. Não faço o bem que quero, mas faço o mal que não quero. Ora, se faço aquilo que não quero, ou seja, se eu me percebo dividido a tal ponto, então já não sou eu que estou agindo, mas o pecado que habita em mim. E imagine aquelas situações em que um pecado de tão repetido acabou por se transformar numa segunda natureza, produzindo reações ou ações praticamente automáticas. Eu me lembro sempre do mesmo exemplo. O rapazinho adolescente, que aos 14 anos começou a frequentar a esquina e aprendeu com os companheiros a olhar a mulher que passa. Mas um olhar que é despir. Lá pela frente, lá adiante na vida dele, ele passa por uma experiência de Deus, começa a querer caminhar na lei de Deus, mas não é mais dono dos seus olhos, que adquiriram autonomia. Vai sofrer, vai penar. E Paulo termina dizendo: portanto, descubro em mim esta lei, uma lei com minúscula que se opõe à lei maiúscula da vontade de Deus, a lei dos mandamentos. Quando quero fazer o bem, é o mal que se me apresenta. Está aí claríssimo. E que bom que é na pessoa de um apóstolo, alguém que teve uma profunda experiência mística de Deus, passou por iluminações interiores, revelações especialíssimas, e, no entanto, ele reconhece nele esse antagonismo, esse combate entre a santidade da lei e a sua própria natureza pecadora. Nosso catecismo, esse grande presente que a Igreja nos deu na virada do século, no item 405, está exatamente comentando as consequências do pecado de Adão para a humanidade. Essa espécie de DNA decaído que nós herdamos. 405. Embora próprio a cada um, quer dizer, todos nós demos a nossa contribuição pessoal, embora próprio a cada um, o pecado original não tem em nenhum descendente de Adão um caráter de falta pessoal. É a privação da santidade e da justiça originais. Mas a natureza humana não é totalmente corrompida. Ela é lesada, ou seja, ferida, em suas próprias forças naturais, submetida à ignorância, ao sofrimento e ao império da morte. E inclinada, a palavra hebraica é yetzer, uma inclinação, uma tendência, uma deriva, inclinada ao pecado. Esta propensão, esta inclinação para o mal é chamada de concupiscência. Quase um sinônimo de desejo. O batismo, ao conferir a vida da graça de Cristo, apaga o pecado original e faz o homem voltar para Deus. Porém, apesar dessa vida inaugurada, apesar do pecado original apagado, apesar desse retorno para a casa do Pai, as consequências de tal pecado sobre a natureza, enfraquecida e inclinada ao mal, as consequências permanecem no homem e o incitam, o impelem ao combate espiritual. Então temos aí uma natureza humana, nossa, que foi lesada, foi ferida. Nós hoje
ainda que regenerados, não temos em plenitude aquela natureza humana da criação. Sofremos as sequelas, as feridas daquele pecado. Essa nossa natureza hoje é uma natureza submissa à inclinação para o mal, propensa a pecar. Ser homem, ser mulher, ser humano é ser capaz de pecar, é ser inclinado para o pecado. Sequelas que permanecem depois do batismo. Por isso mesmo, nossa vida hoje é vivida em estado agônico, ou seja, em estado de combate, um combate espiritual permanente. Quando a gente descobre isso, e só descobre isso quem tenta vencer o pecado, porque quem não tenta vencer não vai descobrir nunca. Mas quando nós estamos tentando caminhar com Deus e percebemos, como Paulo percebeu, esta inclinação para o mal, quando nós tomamos consciência da nossa incapacidade de cumprir plenamente a lei de Deus, os 10 mandamentos, estamos aí sujeitos a 2 reações diferentes. A primeira, de desespero. Não tem jeito, tudo está perdido, eu não presto mesmo. E o desespero pode levar a pessoa, então, a se afundar ainda mais no pecado. A outra reação possível é de farisaísmo. Eu descubro que não sou capaz de cumprir a lei, mas pelo menos vou manter as aparências. O que explica que possa acontecer aqui e ali que um ministro da Eucaristia viva em concubinato. Procura salvar as aparências, mas por fora bela viola, por dentro pão bolorento. Qual a solução? Como evitar o desespero e o farisaísmo ao mesmo tempo? Às vezes acontece que o pai diz a um filho ou a uma filha: bom, se você vai fazer alguma coisa que envergonhe a família, pelo menos faça escondido para ninguém notar. É o farisaísmo. Outros pais, educadores, se desesperam. Ah, você não tem mesmo mais jeito. Qual a solução? Está na palavra de Deus. São João capítulo 15. A alegoria da videira. E pela primeira vez eu percebi que na tradução da CNBB, o título desse capítulo é A Videira e o Mandamento do Amor. Eu não tinha percebido essa conexão. Por isso que é bom pregar, ensinar, dar catecismo. A necessidade de ensinar leva a pessoa a aprender. Aprende coisas que nunca aprenderia se não se tivesse colocado disponível para ensinar. João 15. O que diz Jesus? Eu sou a videira verdadeira e meu pai é o agricultor. Fica aí clara uma relação entre o Filho, Jesus, e o Pai. Uma relação de dependência da parte do Filho, videira, uma relação de dependência da parte do Filho, videira, e uma relação de cuidado, de atenção, de providência da parte do Pai agricultor. Todo ramo que não dá fruto em mim, ele corta. E todo ramo que dá fruto, ele limpa. Limpa no sentido de podar, para que dê mais fruto ainda. Vós, Jesus falando para os discípulos, vós já estáis limpos por causa da palavra que vos falei. A intimidade com Jesus, a permanência ao lado de Jesus, a audiência, a acolhida da palavra de vida que Jesus tinha para eles, essa exposição à palavra de Deus produz essa poda, essa limpeza. Palavra que a Bíblia chama de espada de 2 gumes, afiada. Vós já estáis limpos por causa da palavra que vos falei. Permanecei em mim e eu permanecerei em vós. Essa permanência é a vida da graça. Se eu não me afasto de Deus, Deus não se afasta de mim. Se eu procuro viver na amizade de Jesus, Ele não vai tirar essa amizade de mim. Como o ramo não pode dar fruto por si mesmo, se não permanecer na videira,
assim também vós não podereis dar fruto se não permanecerdes em mim. A permanência do ramo enxertado no tronco da videira garante para o ramo a circulação da seiva, que é a graça, que é a presença atuante do Espírito Santo. Eu sou a videira e vós os ramos. Aquele que permanece em mim, como eu nele, esse dá muito fruto, pois sem mim nada podeis fazer. E esse versículo então nos dá a chave. É possível cumprir os mandamentos? Depende. Sem mim ou comigo? Sem Jesus ou com Jesus? Sem a graça ou com a graça? Enxertados no tronco ou vivendo por conta própria? Sem mim, nada podeis fazer. Tentar viver uma vida ética, palavra que está na moda, tentar viver uma vida com preceitos morais, só com esforço pessoal, perda de tempo. Eu sei porque eu tentei. Se há um pai agricultor que cuida da planta, Cristo é o tronco que nos fornece a seiva, que nos dá o Espírito Santo, que faz circular em nós a sua graça. Essa permanência no circuito da vida, podemos chamar isso de simbiose, uma vida comum. Essa simbiose é essencial. E o versículo 5 deixa isso claro. Sem mim, nada podeis fazer. Acontece na relação entre o tronco e o ramo quase que uma relação de dupla troca. Eu permaneço para obedecer à lei. E ao obedecer à lei, posso permanecer. Ao contrário, a quebra da lei, a quebra intencional dos mandamentos vem romper e interromper a amizade, que é a vida da graça. Volto ao catecismo, no item 407, que tem como título Um Duro Combate. A doutrina sobre o pecado original, ligada à doutrina da redenção por meio de Cristo, propicia um olhar de discernimento lúcido sobre a situação do homem e de sua ação no mundo. Como é que nós poderíamos entender em nós essa inclinação para o mal, essa dificuldade em aderir ao bem, se não tivesse havido um pecado original? Só tinha uma explicação. Deus nos criou maus, o que é uma heresia, um absurdo. Porque a cada passo da criação, Deus viu que isso era bom. E quando criou o homem e a mulher, Deus viu que isso era muito bom. Então, a negação, e isso é bastante frequente nos tempos modernos, a negação do pecado original nos leva necessariamente ou a mentir sobre nossa realidade ou a jogar a culpa sobre o Criador. Eu não presto porque ele me fez errado. É defeito de fabricação. Pelo pecado dos primeiros pais, o diabo adquiriu certa dominação sobre o homem, embora este último, o homem, permaneça livre. Livre sim, mas parcialmente livre. Não é determinado pelo mal, mas é condicionado pelo demônio, pela carne, a natureza humana, e pela sociedade pagã que nos envolve. O pecado original acarreta, traz como consequência a servidão debaixo do poder daquele que tinha o império da morte, isto é, do diabo. Ignorar que o homem tem uma natureza lesada, inclinada ao mal, dá lugar a graves erros no campo da educação, da política, da ação social e dos costumes. Se eu sou um governador e tenho subordinados, e eu não vigio sobre eles, eu estou fazendo de conta que eles são bonzinhos. Eu faço de conta que neles não há uma inclinação para o mal. Temos obrigação de vigiar. Os educadores têm que estar vigilantes, os pais têm que estar de olho. Nós não podemos ser otimistas e fazer de conta que os educandos são bonzinhos. Vejam como o catecismo tem consequências pedagógicas. Ignorar que o homem tem uma natureza lesada e inclinada ao mal
dá lugar a graves erros no campo da educação, da política, da ação social e dos costumes. 408. As consequências do pecado original e de todos os pecados pessoais dos homens conferem ao mundo no seu conjunto uma condição pecadora, que pode ser designada com a expressão de São João, o pecado do mundo. Expressão que nós repetimos em cada Eucaristia. Cordeiro de Deus, que tirais o pecado do mundo, tende piedade de nós. Com essa expressão, o pecado do mundo, quer-se exprimir também a influência negativa que exercem sobre as pessoas as situações comunitárias, as estruturas sociais, o tal pecado social. Situações e estruturas que são fruto dos pecados dos homens. Nossos pecados individuais envenenam, contagiam, contaminam a estrutura social, que uma vez contagiada e contaminada, favorece, facilita o pecado individual. Não é uma espécie de círculo viciado e vicioso. E o 409, esta situação dramática do mundo, que está inteiro sob o poder do maligno, primeira carta de São João, esta situação dramática faz da vida do homem um combate. Uma educação na fé, uma educação cristã, tem que ser uma educação para o combate. Mas não combater contra as outras religiões. Combate especialmente contra as más inclinações que percebemos em nós. No século V, surgiu na igreja uma heresia. Um bispo chamado Pelágio pregava uma doutrina segundo a qual o homem pode se salvar apenas com seus dons, seus dotes, suas inclinações naturais e com o esforço da sua boa vontade. Essa heresia se chama pelagianismo. Cada vez mais vive em nossos tempos. Em resumo, significa dizer que arregaçando as mangas e fazendo força, combatendo como um atleta de Cristo, contando só com o meu esforço, eu posso me salvar. É herético. Sem mim nada podeis fazer, diz Jesus Cristo. Não basta boa vontade e esforço para evitar o pecado. Sem a graça de Deus, ninguém consegue evitar o pecado. E foi Santo Agostinho, experiente no pecado e experiente na graça, foi Santo Agostinho que se dedicou, num alentado volume sobre a graça, se dedicou a refutar a heresia pelagiana. E o que Santo Agostinho diz, em resumo, é o que eu estou repetindo várias vezes. Nós dependemos radicalmente da graça de Deus para cumprir os mandamentos. Sem a graça de Deus, é impossível obedecer à lei de Deus. O que é que nós estamos chamando de graça? Podíamos chamar de favor, um vento a favor, um vento que nos ajuda na direção que queremos ir. Mas a palavra graça traduz também o grego charis, de onde vem carisma. Traduzido como algo que nos é dado como dom não merecido. Ninguém merece a graça de Deus. É algo que Deus nos dá porque nos ama. É algo que Deus faz em nosso favor porque Ele sabe da nossa fragilidade, da nossa inclinação para o mal, sabe da desproporção de forças entre o mal e a nossa disposição de fazer o bem, por isso Ele nos socorre. A graça atual que nós recebemos de Deus é sempre proporcional à dificuldade que enfrentamos. Às vezes, um de nós passa por uma crise e tem a impressão de que está sendo esmagado e chega a dizer que foi abandonado por Deus. É impossível. Aquilo que o povo diz, que Deus dá o frio conforme o cobertor, traduz exatamente essa realidade espiritual. Quanto maior for a minha crise, quanto maior for o meu problema, maior será a graça com a qual Deus virá me assistir naquele momento. Então, não precisamos ter medo e nem pedir que sejamos livres de tentação. Aliás, Jesus, quando ensina a rezar o Pai Nosso, Ele não nos ensina a pedir que não tenhamos tentações. O que Ele disse é, não nos deixeis
cair nas tentações, mas elas virão. Podemos dizer que essa tal graça é a ação do Espírito de Deus em nós. A graça na nossa vida é o Espírito Santo santificador agindo em nós, agindo para a nossa conversão, agindo para nos separar do pecado e agindo para que nós possamos acolher a santidade que não é nossa, é dom de Deus. Poderíamos até dizer assim, como um santo disse: se eu pequei, Deus me perdoou. Se eu não pequei, Deus me sustentou. Porque se não tivesse sustentado, eu teria pecado. Voltando ao Catecismo, 1996, é uma lição sobre a graça. 1996. Nossa justificação, o sinônimo pode ser santidade ou salvação, tanto faz. Nossa justificação vem da graça de Deus. Aliás, aquela briga de Lutero com certos setores da igreja tinha certa razão de ser. Por quê? Quando um determinado pregador tentava convencer os fiéis de que se eles dessem boas esmolas se salvariam, esse ensinamento herético dava a impressão de que eu posso me salvar com as minhas esmolas. Claro que a esmola é uma coisa boa, mas eu dependo da graça de Deus para me salvar. Sem ela, não há esmola que me salve. Nossa justificação vem da graça de Deus. A graça é o favor, o socorro gratuito, leia-se socorro não merecido, que Deus nos dá para responder ao seu convite. Qual? Tornar-nos filhos de Deus, filhos adotivos, participantes da natureza divina, participantes da vida eterna. Isso é o que Deus quer, esse é o convite que Ele nos faz, mas Ele sabe que por nós mesmos não chegaremos nunca a esse alvo. Continua o Catecismo. A graça é uma participação na vida divina, aquela imagem do ramo espetado no tronco e dele recebendo a seiva vital. A graça nos introduz na intimidade da vida trinitária. Não é à toa que todas as nossas celebrações começam com um mergulho na Trindade. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. A minha oração da manhã, quando eu lavo o rosto, é exatamente uma oração trinitária. Pelo batismo, o cristão tem parte na graça de Cristo, cabeça da igreja. Como filho adotivo, o cristão pode, daí em diante, chamar a Deus de Pai em união com o Filho único. Recebe a vida do Espírito, que nele infunde a caridade e forma a igreja. No dia do seu batismo, no momento do seu batismo, você foi mergulhado não só na água, mergulhado na graça, no íntimo da vida trinitária. Esta vocação para a vida eterna é sobrenatural. Não é algo natural, não é algo que se possa conseguir ou realizar só usando força de vontade, inteligência, imaginação, não. Sem esse a mais, esse sobrenatural, nós seremos eternamente escravos do pecado. Esta vocação para a filiação divina, vocação para a fraternidade com Jesus, vocação para ser templo do Espírito Santo, efeitos do batismo. Não é? Esta vocação depende integralmente da iniciativa gratuita de Deus, pois apenas Ele se pode revelar e dar-se a si mesmo. Nós não podemos conquistar, não há como conquistar, não há como passar a vida fazendo sacrifícios, rezando o rosário em cima do grão de milho, dando muitas esmolas e depois apresentar a Deus uma fatura cobrando o céu. Se chegarmos lá, será por graça, não por merecimento. Esta vocação ultrapassa as capacidades da inteligência, ultrapassa as forças da vontade do homem, como também de qualquer criatura.
A graça de Cristo é o dom gratuito que Deus nos faz de sua vida, infundida, derramada pelo Espírito Santo em nossa alma, para curá-la do pecado e santificá-la. Esta é a chamada graça santificante ou graça deificante. Olha que palavra forte. Graça deificante, graça que transforma em Deus. Graça que nos leva a viver a vida de Deus em nossa vida, graça recebida no batismo. Em nós, ela é a fonte da obra santificadora. Foi por isso que eu escolhi esse cântico que nós cantamos hoje. Eu não sou nada e do pó nasci, mas tu me amas e morreste por mim. Essa morte de Jesus na cruz garantiu para nós a graça da salvação. E diante da cruz só podemos exclamar: teu sou, teu sou. Ao morrer na cruz do Calvário, Jesus tomou posse de nós. Na segunda estrofe, a gente perguntava: o que eu posso te dar? Méritos? Boas ações? A única coisa que eu posso dar a Deus é aquilo de que Ele já tomou posse no Calvário. Meu ser, só meu ser. Enfim, no item 2000, a graça santificante é um dom habitual, uma disposição estável e sobrenatural, não é natural, para aperfeiçoar a própria alma e tornar a nossa alma capaz de viver com Deus, capaz de agir por seu amor. E aí o catecismo faz uma distinção entre a graça habitual, aquela que nos é dada permanentemente para viver conforme Deus quer, e a graça atual, que traduz uma intervenção pontual de Deus na nossa vida em momentos especiais, na hora de uma tentação forte, naquele momento da nossa conversão e em cada momento em que Deus trabalha em nós para nos santificar. Se você pode localizar hoje um momento da sua vida em que você percebeu que Deus agia em você, foi um momento de graça atual. E mesmo quando Deus nos convida e nós retribuímos e respondemos a esse chamado, só podemos dar essa resposta porque fomos previamente preparados para responder. Mesmo Maria, mãe de Deus, toda santa, sem pecado, até ela só pôde dar a Deus o sim que Deus esperava, porque também ela foi previamente preparada com a ação do Espírito Santo na sua vida, desde o instante da sua fecundação. O Salmo diz: o Senhor logo completa o que em mim recomeçou, o que em mim começou. Eu acho que hoje vocês vão sair daqui mais animados. Pensando assim, até aquele pecado, aquela fraqueza, que até hoje eu não consegui vencer, uma propensão para crítica, uma inclinação para explodir, uma impaciência que parece entranhada, seja lá qual for o pecado, o alcoolismo, até aquele pecado, aquela fraqueza que até hoje me pareceram impossíveis de vencer, de fato são impossíveis de vencer por mim mesmo. Mas não é impossível para a graça de Deus. Essa cooperação com a graça é que a tradição da igreja chama de ascese, a vida ascética. O monge que fugiu para o deserto para sair das tentações da cidade, estava indo atrás da vida ascética. O jovem que abriu mão de sonhos para se consagrar a Deus, na vida religiosa, por exemplo, e vai passar por um noviciado duro, e vai fazer voto de pobreza, castidade e obediência, ele está iniciando uma vida de ascese. Eu quero ler para vocês
Um comentário do teólogo ortodoxo Olivier Clément, num livro em que ele está estudando os padres da igreja primitiva, quando ele fala sobre o combate interior, a ascese. Ascese significa exercício, combate. Algo parecido com aquilo que o atleta faz meses e meses dentro de uma piscina, nadando 4 horas de manhã e mais 4 à noite, para se preparar para uma competição que vai durar talvez 1 minuto nas Olimpíadas ou no PAN 2007. Exercício e combate. A ascese é um chamado à liberdade do homem, à sua capacidade de criar positivamente. Capacidade de se tornar uma pessoa que, por sua adesão à grande metamorfose crística, o processo de transformação da pessoa humana em Cristo, transfigura no Espírito Santo a sua relação com os materiais que o mundo lhe impõe. Quando nós nascemos, nós recebemos como imposição um material do mundo, nosso patrimônio genético, que inclui talvez o temperamento do avô Tunico, que quebrava os móveis a pontapé, e uma vez que chegou a queixa que o tio Alfredo tinha jogado um tijolo num outro garoto e não acertou, o Tunico Lopes empilhou todos os livros, dicionários e o Atlas, botou fogo e começou a jogar álcool em cima, em tempo de explodir tudo. Eu vi isso acontecer. Esse meu tio hoje é PhD em solos, mas ele tem as marcas na sua vida. E nós nascemos com isso, isso nos é imposto, eu não escolho isso. Né? Patrimônio genético, condicionamento familiar, condicionamento social, condicionamento psicológico, e é com esse material que Deus quer construir a mulher santa, o homem santo. Aí alguém diria, mas que maldade! E eu diria, que bondade! Que bondade que, apesar dessa carga, isso que os orientais chamam de karma, né? Apesar dessa herança negativa, apesar de você já nascer com uma conta a pagar, um saldo vermelho, a graça de Deus torna possível a superação de tudo isso. De tal maneira que nenhum de nós pode dizer assim, eu não tenho jeito porque o meu avô era assim, eu não tenho jeito porque minha infância foi assado. Tenho jeito porque a graça de Deus está ao meu dispor. E é apoiado nessa graça que nós somos capazes de superar o peso morto da nossa vida. Orígenes, um padre da igreja primitiva, diz assim, Deus não criou a morte, Deus não criou o mal, mas Ele o deixou em tudo, entregue a liberdade ao homem, tanto ao homem quanto ao anjo. Os anjos também tiveram de passar por uma prova. O ensinamento dos padres da igreja é que Deus criou os anjos todos bons, mas submetidos a uma prova, parte deles disse não para Deus e decaíram, são os demônios. Também os anjos passaram por um combate. Assim, pela liberdade, uns se elevam até o pináculo do bem e os outros se precipitam no abismo do mal. Mas tu, homem, por que recusas a tua liberdade? Por que essa má vontade de ter de te esforçar, sofrer, lutar e tornar-se o artesão de tua própria salvação? E aí voltamos a lembrar de Santo Agostinho que eu já citei aqui. O Deus que te criou sem ti, não te salvará sem ti. Nós não fomos consultados por Deus na hora da criação, mas somos consultados permanentemente nesse caminho de salvação. Você quer se salvar? Você quer a minha amizade? Quer viver a minha vida? Aí você vai deitar querendo. Acorda e ele pergunta, ainda quer? Continua querendo? Hoje também? E amanhã? E depois da manhã? Até a hora da morte, quando o tempo é congelado, a imagem é congelada, a história é congelada, e aí não dá mais para escolher. E é por isso que o diabo permanece diabo, porque passou a época de escolher.
Orígenes continua perguntando: será que tu preferias, talvez, descansar no sono de uma existência preguiçosa e de um eterno bem-estar? E aí ele cita João 5, palavra de Jesus: meu Pai trabalha continuamente e eu também trabalho. Vocês pensam que Deus não está lutando contra o mal hoje? Pensam que Deus criou o homem e o abandonou ao seu destino? Filósofos existencialistas chegaram a dizer isso. Mas não é a nossa fé. Nós temos a consciência de que o combate do qual nós participamos, nosso Deus participa dele também. E chegou ao máximo do seu esforço no Calvário. Orígenes então encerra essa passagem dizendo: quanto desprazer, quanta má vontade de trabalhar em ti, que foste criado para criar positivamente. Olivier Clément continua dizendo: então, a ascese é um acordar para fora do sonambulismo cotidiano. Quem vive no pecado habitual é um sonâmbulo. Ele vai se habituando, ele se acostuma à vida de erros e já nem percebe mais que está pecando. Eu já comentei aqui mais de uma vez que São José de Calazans, fundador das Escolas Pias, no fim da sua vida, ele se confessava todos os dias. E houve dias em que ele se confessou 2 vezes no mesmo dia. E aí o observador, o anônimo, diz: mas que raio de santo é esse que tanto peca? E a resposta é: exatamente porque ele é santo, ele percebe que peca. Ele está acordado. Enquanto que o sonâmbulo, não é? O que parece que está andando, mas está dormindo, o que já se acostumou ao pecado, eles acham o seu pecado tão natural que nem percebe que pecou. A ascese é, pois, um acordar para fora do sonambulismo cotidiano. A ascese permite ao verbo de Deus, de peneirar, de tirar areia de cima do fundo da alma, da fonte das águas vivas. Permite fazer resplandecer no homem a imagem manchada de Deus. Aquela moedinha, a dracma da viúva, né? A dracma que rolou na poeira, da mulher que tinha 10 moedas e perdeu uma, né? Mas que permanece gravada com a efígie, o rosto do rei. Olha que bonito. Nós, pecadores, nós que pecamos, somos uma moedinha que rolou. Mas naquela moeda ainda está cunhada, gravada, a imagem do rei. É o verbo que age, mas nós devemos colaborar com ele, menos por uma atenção voluntarista do que por uma atenção amorosa. Não é tanto questão de fazer força, mas de amar. Como é que nós estamos procurando cooperar com a graça de Deus para sermos filhos obedientes aos mandamentos? O mandamento diz: não furtar, não furtarás. Mas será que eu estou disposto a uma vida de pobreza? Ou seja, será que eu estou disposto a praticar a virtude oposta ao pecado que me é proibido? Será que eu estou disposto a uma vida sóbria? Será que eu me exercito em partilhar os meus bens? A última coisa que o ladrão quer é partilhar os seus bens. E se eu ficar esperando que vai ser possível para mim não quebrar o 7º mandamento, ao mesmo tempo que eu não me esforço para exercitar as virtudes opostas, eu sou muito inocente mesmo, muito infantil. A lei diz: não matarás. Mas eu estou procurando gerar a vida? Cadê a nossa grávida? Pois é. Ela está fazendo o oposto do que foi proibido. Não é? O mandamento diz: não matarás. Ela fala: não é para matar? Então, eu vou gerar a vida. Faz o oposto. Exercita a virtude oposta. Nós não teríamos hoje no mundo
essa legião de abortos se o povo estivesse disposto a exercitar a virtude oposta ao assassinato, gerar a vida. Trabalhar para salvar vidas. Antigamente, quando o formando de medicina fazia o juramento de Hipócrates, porque não fazem mais, pelo que eu sei, não fazem mais. Na hora da formatura, juravam o juramento de Hipócrates, o médico grego. E entre os pontos do juramento estava: jamais farei um aborto. Quando o médico salva a vida, ele está exercitando a virtude oposta ao assassinato. Favorecer a vida, criar condições para que a vida exista. A luta pela defesa ambiental está incluída aí. Os mandamentos proíbem a idolatria. Qual seria a maneira de exercitar a virtude oposta à idolatria? Adorar o verdadeiro Deus. Ter uma vida que gira em torno de Deus, uma vida teocêntrica, uma vida onde Deus ocupa o centro de tudo. Como evitar o pecado? Não cometerás adultério, não é? Exercitando a fidelidade, desde o namoro. Exercitando a castidade. Fugindo das ocasiões de pecado. Lá vem o católico distraído pela calçada, ele sabe que na esquina tem uma banca de jornais, ele sabe o que está exposto, e ele passa pela banca e não olha para o chão. Está querendo pecar. Está contribuindo, está colaborando para o pecado. Os pais, que desde pequenininhos, desde que os filhos são pequenos, acostumam seus filhos a muita pele e pouca roupa, já estão, de certa forma, induzindo esses filhos para os pecados dessa área. Há uma educação para os mandamentos. Existe uma forma de educar os filhos para o pudor. Uma forma de levar a criança a considerar o seu corpo como algo sagrado, porque é habitado pelo Espírito Santo. E aí a gente começa a compreender que os 10 mandamentos não são uma coleção de proibições, mas são um estilo de vida, um caminho de vida, o caminho da vida. O que eu estou querendo dizer? Não basta não pecar. É preciso construir as virtudes positivas que nos darão força na hora da tentação. Aquelas centenas e milhares de flexões que o atleta faz antes do arremesso é a ascese. Aquelas horas e horas de piscina do nadador é a ascese. Na hora da prova, ele vai ser beneficiado pela ascese que ele realizou. Não basta não pecar. É preciso desenvolver as virtudes opostas ao pecado. Aí, nós não vamos mais fazer aquele tipo de pergunta que geralmente os adolescentes e os jovens fazem. Padre, geralmente é compadre, até que ponto eu posso ir sem pecar? Quando a questão é, quanto mais distante do pecado eu posso ficar? Ainda bem que só os jovens e os adolescentes pensam essas coisas. Va bene. Uma vida de pobreza vacina contra a avareza. Uma vida de pobreza buscada, não estou falando de miséria, não. Estou falando de vida sóbria, que se contenta com o essencial, com o necessário, e não desperdiça com o supérfluo aquilo que podia ser partilhado com quem tem necessidades. A vida de pobreza vacina contra a avareza. É mais fácil o rico ser avarento do que o pobre. Uma vida de pureza vacina contra o adultério. Uma vida de obediência vacina contra a rebeldia. Bem-aventurados vós da nova aliança. Para nós, se nós levamos a sério o nosso carisma, vai ser mais difícil pecar por rebeldia.
Exercitar o perdão previne a vingança. Um perdão exercitado nas pequenas coisas a perdoar. Isso vai nos vacinar contra uma séria vingança na hora de uma grande ofensa. Exercitar a verdade nos vacina contra a mentira. E isso começa de pequenino, quando se torce o pepino. Exercitar a partilha vacina contra o roubo. Nessa época de tantos desfalques e falcatruas e roubos, esses infelizes seguramente não teriam cometido esses crimes todos, sugando o sangue do povo pobre, se tivessem sido exercitados desde pequenos a partilhar. Talvez a questão central seja responder a essa pergunta: sobre que eu estou apoiando a minha vida? Foi aquele físico grego, o do Eureka, que falou Eureka. Aquele que descobriu que na coroa do rei tinha outra coisa além do ouro. Arquimedes. Arquimedes falou: se você me der um ponto de apoio, eu movo o planeta. A questão é, onde é que eu estou apoiando a minha vida? Ouçam bem. O monge do Oriente, falando como se fosse Jesus. Pobres crianças, vocês querem ser sem mim. Sem mim. Sobre que vocês vão se apoiar? Pobre criança, você crê escapar de mim? Mergulhando naquilo que você acredita ser a natureza, aquilo que você chama a natureza. Mas o que você abraça não é a natureza em sua verdade, em sua profundeza. Você crê que irá viver melhor afastando-se do amor que está além de todo limite e que ama além do visível. É no visível que você quer, é ao visível que você quer se entregar exclusivamente. Você fala de afirmar sua personalidade, realizar a si mesmo. Você fala de alimentos terrestres e espera deles a harmonia e a alegria. Mas você não escapará à recusa que irão te opor todos os elementos da criação. O universo não dá paz a quem pretende se separar do amor total. Você procura ser sustentado pela realidade. Você concebe a natureza como sendo a única coisa real. Você quer se apoiar sobre um caniço e esse caniço vai transpassar a sua mão. Em um mundo onde tudo está ligado por um amor sem limites, claro que é o amor de Deus, não é? Todas as criaturas que você desejar pegar isoladamente, sem referência ao amor absoluto, todas elas se afastarão de você, uma após a outra. Você será abandonado sozinho, ferido, caído sobre a estrada. Evangelho de hoje. Tudo abandonará você no momento em que você me abandona. Eu ouvia isso essa semana de uma senhora que tinha se afastado da nova aliança para cuidar de alguém e dizia: foi o maior erro que eu cometi. Tudo abandona você no momento em que você me abandona. Pobre criança, quem você encontrará para salvá-la, se não for eu? Quem você encontrará para amar você, se não for eu? Num instante de silêncio, nós nos voltamos para Deus presente em nosso coração, Pai, Filho e Espírito Santo.
E eu convido você a dizer a Deus: é em Ti que eu quero me apoiar, em mais ninguém. É a Ti, Pai, que eu escolho para ser o centro da minha vida. Pois se a Tua graça não me